Amigos, um momento de reflexão. Vamos meditar um pouquinho, vamos aprender? Você já montou num carro em que, quando você entra dentro dele, você percebe que está quase para acabar o freio? O quê? Sim. Você já passou por essa situação de repente está tudo normal e de repente você passar por um apuro e você precisar de um veículo para que você possa se transportar para uma outra cidade, para um outro lugar. E quem sabe quando você entra dentro daquele veículo, você percebe que ao estar ali em uma velocidade, você percebe que ao buscar o freio para frear, você percebe que começa a dar tipo umas partidas, tipo você começa a entrar em desespero, porque quando você quer frear aquilo, você não consegue. E aí, qual é a sugestão? Muitas pessoas usam o freio de mão, né? Como dizem, né? Vou usar o freio de mão que tem como dar uma manuseada, dar uma parada. E o que acontece naquela hora? A gente entra em desespero, em pânico, por saber o prejuízo e por saber as consequências que poderá trazer aquela tragédia no momento em que você não estava esperando. Ou talvez você poderia até saber do problema qual estava acontecendo, mas motivo de pressa e às vezes falta de impaciência, resolveu tentar encarar achando que conseguiria resolver, não é assim? E depois vem o quê? As consequências. Quais são as consequências? As consequências são que poderia não ter dado para parar e o carro poderia ter sofrido muitos estragos e muitas outras coisas. Desta forma, pensando-se bem, é a nossa vida financeira, a nossa vida espiritual. Quando nós deixamos de orar, quando nós deixamos de clamar, o que acontece? Vêm as consequências. Há vidas, sabemos que são feitas de reviravoltas. Hoje está bem, amanhã pode estar meia estação, outro dia pode estar sofrendo uma crise, como se fosse um carro, quando ele perde o seu controle. E dessa mesma forma é a nossa vida. E como o carro, quando ele perde o controle e quando ele entra em declínio, ele tem que ser levado ao conserto para precisar de uma manutenção. E a nossa vida, quando nós estamos passando por momentos difíceis, quem é que pode nos ajudar? É somente Jesus. Ele é especialista, ele é doutor, ele é médico, ele é advogado, ele é professor, ele é tudo que está ali pronto 24 horas ao nosso lado para nos ajudar. Mas será que nos momentos em que estamos em prova, em dificuldade, em lutas, recorremos a ele? Ou recorremos a ele somente nos momentos em que estamos, como este carro que eu falei para você, nos momentos em que está em desespero e que não tem mais para onde correr? Será que fazemos uma ótima coisa ou estamos praticando uma má coisa? Má coisa, porque temos que recorrer a Deus e fazer a revisão da nossa vida todos os dias, todas as horas, todos os momentos, seja na bonança, seja na riqueza, seja na hora boa, seja na hora ruim, seja na hora da dor, seja na hora da tristeza, seja na hora da alegria, não importa. Temos que buscar o combustível, a força, a fé que vem de Deus para com nossas vidas. Sabe por quê? Porque se você buscar a força de Deus em oração, quando você passar, seja por qual for o declínio, seja por qual for a dificuldade, você não se desesperará. Deus trará ao seu coração calma, paciência e certeza de que a prova veio, mas Ele está contigo e Ele trará a resposta e a solução. De que você não está sozinho no meio do deserto, porque Ele está contigo. Ah, irmã, mas a minha vida financeira está de uma forma que eu já não sei mais o que fazer. É contas e mais conta, é dívidas e mais dívida, e o salário que eu ganho não tem sido suficiente. Às vezes eu tento economizar, eu tento saber administrar, uma hora vai bem, outra hora sai fora do lugar.
E eu acho que para mim não tem solução, porque eu me sinto como culpada de eu mesma fazer as minhas dívidas. Não. Deus, Ele está no controle de tudo. E Ele sabe tudo que eu e você iremos e vamos passar. Para que nós possamos vencermos todas as dificuldades que temos que enfrentar, seja na área financeira, na área material, na área espiritual, na área conjugal, na área da saúde, em qualquer área da sua vida, saiba que sempre temos que falarmos com o nosso Deus. Você não pode e não deve se desesperar na hora da aflição, na hora da luta, na hora da prova, na hora de uma dívida, na hora de uma enfermidade, na hora do não, na hora em que você é atacada. Você não pode se desesperar. É nesta hora que você tem que colocar a sua fé e a sua confiança em Deus e acreditar e crer que há um Deus no céu que está com o controle na mão e o melhor Ele fará. No momento em que você estiver passando por uma prova financeira, começa a louvar e começa a dizer assim: Senhor, eu creio que as providências e a solução o Senhor trará e fará sobre a minha vida. Aí você pode perguntar assim: ah, mas não foi Deus quem gastou, não foi Deus quem fez as contas, não foi Deus quem procurou a adversidade. Sim, não foi Deus. Mas só que Ele está juntinho conosco. Ele sabe que talvez você poderia passar por este momento em que você está passando. Ele sabe que você é forte, é guerreira e vai conseguir vencer. Então, minha irmã, não há motivo de você desanimar. Não há motivo de você se desesperar. Sabe por quê? Quando uma mãe está gestante, ela tem que aguardar 9 meses. Às vezes, se o parto adianta, às vezes vai sofrer ali algumas consequências o bebê, ou às vezes não. Mas, se tem que esperar 9 meses, por que quando estamos enfrentando uma luta, vamos pegar, por exemplo, uma dívida que você tem para saldar? E quem sabe o banco começa a te ligar e começa a mandar telefonema que o seu nome já foi para o SPC, que você vai perder aquele cartão, que você vai perder aquele benefício. E aí você entra em pânico. Você entra em desespero. Por que você entra em desespero e em pânico? Porque você quer resolver aquilo naquela hora. Você quer dar o alívio daquele problema naquele momento. E muitas das vezes não encontramos o alívio no momento, na mesma hora. E o que temos que fazer então? Não tem que esperar? Não tem que aguardar todas as telefonemas, não tem que aguardar todos os telegramas e ali muitas das vezes a pessoa fica nervosa, muitas das vezes a pessoa fica agitada. Resolve o problema? Não tem que esperar, às vezes, de qualquer jeito. Às vezes não gera ali 1 mês, 2 meses, não é? E você não teve que esperar. E depois você não consegue alcançar a vitória, que é a vitória que Deus te dá, que é de você liquidar, que é de você ter condições para saldar aquilo. E isso, o que significa? Foi uma prova que você passou. E você não conseguiu vencer? Dessa mesma forma, é a sua vida neste dia de hoje. Se eu estou falando com alguém que você está enfrentando uma enfermidade, que você está enfrentando uma luta financeira, que você está passando por uma prova na área sentimental, o segredo que eu tenho para te falar é: não se desespere. Mantenha em pé, na paciência, como diz naquele versículo: esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu e inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Mantenha na paciência, na calma e na certeza de que a providência divina e o melhor do Senhor já está vindo por ti. Não se desespere, acredite que há um Deus que está no controle de todas as coisas e o melhor Ele já tem preparado para com a sua vida. E eu vou orar ao seu favor neste momento. Maravilhoso Deus, perdoai nossos pecados e as nossas falhas. Aqui nós estamos nesta manhã, neste momento de reflexão, meditando e falando com o Senhor e sendo inspirado com essas palavras que o Senhor colocou em nossos lábios, para que serviço para nós de exemplo, para que nós possamos praticarmos e exercermos na certeza que a resposta e o milagre virá das tuas mãos. Pai, que o Senhor possa alcançar todos os lares,
a cada um dos teus filhos e dar a eles a paciência, a compreensão, para que nos momentos de todas as adversidades, eles possam contemplar e ver as tuas mãos estendidas, segurando na mão deles, para que eles possam suportar na certeza de que sempre eles irão vencer com a tua ajuda. Pai, segura em nossas mãos, que o nosso dia seja um dia iluminado e abençoado por ti e que chuvas de bênção o Senhor possa derramar. Alegra este coração, levanta aqueles que estão caídos, aqueles que estão se sentindo enfraquecidos, trabalha em todas as áreas, na área sentimental, na área espiritual, na área material, na área da saúde, trabalha em todas as áreas. Faça o impossível tornar possível, para que o teu nome venha a ser engrandecido e glorificado, no nome de Jesus. Se você gostou deste estudo, deste momento com Deus, deste momento de reflexão, compartilhe com mais amigos e deixe seus comentários. Que esta palavra venha fluir em seu coração como águas cristalinas. Deus te abençoe, tenha um bom dia, fique na paz do Senhor Jesus. Amém.